Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 4. Capítulo 2. Bênçãos, reuniões e promessas. O coração de Natsuki Subaru estava batendo forte. 1. Emilia Tan. Estou um pouco em conflito ao dizer isso, mas não deveríamos parar com isso. Subaru exibiu um sorriso amigável, mas suor frio escorreu por seu rosto quando ele fez a sugestão. O ponto de preocupação era como eles se davam as mãos com firmeza. Eles estavam na capital real. Especificamente, na Market Street, uma via excepcionalmente congestionada. Sem dúvida, duas pessoas de mãos dadas em meio à agitação constante pareceriam um casal íntimo. Desde que nenhum intrometido ouvisse trechos da conversa deles, pelo menos. Absolutamente não. É de você que estamos falando, portanto, fará algo estranho assim que sair da minha vista. Não permitirei que dê um único passo sem supervisão enquanto estivermos na capital real. Entendeu? Eu realmente sinto muito por minha estupidez na carruagem do dragão. Mas isso é me tratar muito como uma criança. O olhar que Emília dirigiu a Subaru foi agudo e frio. A confiança que ela tinha nele havia despencado para níveis muito baixos. Mesmo que ele estivesse colhendo o que havia plantado, o tratamento era extremo do ponto de vista de Subaru. Depois de seu encontro próximo com uma parada não programada da carruagem do dragão e a tragédia de acordar com um travesseiro de colo de Rosval, a conversa subsequente criou um plano para limitar suas atividades na capital real. Essa situação foi o resultado. Estou profundamente ciente de que fui imprudente, mas... será que poderíamos pelo menos não fazer a cena das mãos dadas? Então é disso que você está reclamando. Fizemos isso muitas vezes na vila quando era um encontro, não foi? Naquela época, eu estava totalmente preparado em termos de mente e corpo, mas agora não estou mais. Minhas mãos estão suando. Embora suas mãos estivessem suando devido à tensão excepcional, Emília parecia completamente à vontade, o que só o deixou mais nervoso. E quanto ao que o casal de azarados estava realmente fazendo na capital real, uma voz grossa e máscula interrompeu a pequena discussão deles. Ei, você pode parar de flertar assim na frente da loja de um homem? O rosto de Emília se enrijeceu. Bem, isso é sensato, aceitou Subaru. Afinal de contas, a voz do homem com cara de cicatriz trazia um argumento irrefutável. Você está afastando meus clientes. Compre algo ou vá embora. Bem, isso é falta de educação e de consideração. Eu estava aqui pronto para cumprir minha promessa. Só o choque poderia ter me feito esquecer completamente, sabe? Me dá vontade de chorar. Quando Subaru baixou os ombros, o homem, apoiando o cotovelo no balcão, bufou indelicadamente para ele. Subaru achava que o comportamento desagradável do lojista com os clientes era um bom indicador de que ele havia escolhido a profissão errada. A loja, com uma placa onde se lia Cadmon e script com cores brilhantes, era um vendedor de frutas com produtos coloridos em exposição. A loja tinha um significado mais profundo para Subaru. Aqui estou eu retribuindo o favor ao primeiro cara que conheci em um novo mundo, e esse é o agradecimento que recebo. E isso é um exagero. Foi há quase um mês e só falamos algumas palavras, certo? Quero dizer, eu me lembro vagamente, mas... o dono da loja, na verdade um homem muito gentil, estava se esforçando para se lembrar quando Emília puxou a orelha de Subaru e abaixou a cabeça. Subaru, não diga coisas malucas. Senhor, por favor, não se force por nossa causa. Subaru implorou a ela, gritando ou. Quando ela o encarou com um olhar penetrante disse, eu pensei que você tinha dito que queria cumprimentar alguém que o ajudou, mas eu nunca esperei que essa promessa fosse um acordo unilateral. Inacreditável. Ei, Emilia Tan, você não pode simplesmente jogar uma promessa entre homens no lixo desse jeito. Não exagere. Quantas pessoas você acha que um lojista encontra em um dia? Emilia Tan, você pode machucar as pessoas quando as superestima. Quero dizer, é impossível que um lojista com uma cara assustadora como essa esteja fazendo tanto negócio. Ai, me desculpe. O lojista, que observava o vai-e-vem dos dois, bateu palmas ao ver as lágrimas brotarem nos olhos de Subaru. Eu me lembro desse olhar patético agora. Você é o garoto sem uma moeda no bolso. Então o ingrato volta sem comprar nada. Vou ignorar como você se lembrou de mim. E já lhe disse, estou de volta para poder retribuir. Ah, estou vendo. Isso é que é senso de responsabilidade. Eu gosto disso. Agora que reconheceu Subaru,
O comerciante sorriu generosamente, tirando uma caixa de madeira de dentro da loja e colocando-a no balcão com um baque pesado. As frutas vermelhas, redondas e vibrantes que estavam dentro brilhavam sob o sol. Aqui está, abres como você prometeu que compraria. Quantas? Agora estão custando 2 moedas de cobre cada. Vou me esforçar e comprar 10. Isso cobrirá a promessa e mais um pouco. O lojista bateu palmas diante da magnanimidade de Subaru. Animado, Subaru colocou a mão no bolso para tirar a carteira quando percebeu que Emília, ao seu lado, estava fazendo a mesma coisa. Emília-tan, por que você está pegando sua bolsa? Como assim? Por quê? Você não pode pagar por algo sem dinheiro, pode? Não. Quero dizer, é estranho que você pague em vez de mim, Emília-tan. Velho, que olhar é esse? Você disse que as compraria quando tivesse o dinheiro, mas não posso tolerar que uma garota rica pague em seu lugar. Você não consegue me ver discutindo com minha adorável senhora aqui? Estou tentando pagar. O lojista observou Subaru com desconfiança enquanto ele empurrava apressadamente a carteira para a frente. O conteúdo era seu pagamento pelo trabalho na mansão, e, como Rosval era um empregador generoso, Subaru realmente tinha dinheiro de sobra. Deixe-me ver, 2 moedas de cobre por Abibre. Então, 2 moedas de prata devem cobrir 10. Ei, você não sabe a taxa de câmbio atual. No momento, são 9 moedas de cobre por 1 moeda de prata. Então, 2 pratas e 2 moedas de cobre? Aqui. Subaru tirou as moedas apropriadas de sua carteira e as entregou ao lojista. O homem ficou atônito em silêncio, inclinando a cabeça enquanto suspirava longamente. Acreditou em minha palavra, hein? Garoto, você realmente precisa não ser tão confiante. As alterações nas taxas de câmbio estão afixadas na placa na entrada do mercado. Se você entrar sem dar uma boa olhada, algum comerciante desonesto o pegará para o almoço. O lojista parecia estar alertando porque sua honestidade o tornava um otário aqui. É verdade que pagar com base apenas no que lhe foi dito pode ser um excesso de confiança, mesmo que isso fosse senso comum em seu país. No vilarejo próximo à mansão, todos estavam tão bem relacionados em uma comunidade isolada que a fraude era inconcebível, mas uma cidade enorme como a capital real era um terreno fértil para travessuras. Em outras palavras, cara, você realmente é uma pessoa muito boa, meu velho. Subaru sorriu brincalhão em uma demonstração de boa vontade para o lojista com cara de cicatriz. Só de vez em quando. Eu teria pesadelos se enganasse um cliente que voltasse para cumprir uma promessa que eu quase esqueci e que pagasse exatamente o que eu pedi. É só isso. Então, você é um cara de aparência ruim com um coração de ouro. Entendi. Pegue-o e vá embora. Você já pagou tudo. Volte sempre. A primeira metade era intimidadoramente rude, a segunda metade, um modelo de relacionamento com o cliente. Subaru, dando boas risadas dos dois extremos, pegou sua sacola de hables com uma mão, enquanto Emília o conduzia para fora da loja com a outra. Obrigado, meu velho. Talvez eu o encontre novamente algum dia. Você é muito bem-vindo, desde que compre alguma coisa. E, senhorita, você realmente precisa ter um gosto melhor para homens. Agora, isso não é da sua conta. Enquanto o lojista os observava partir, Subaru lhe deu um dedo do meio quando ele e Emília entraram na multidão de pessoas. À medida que a distância entre eles aumentava, a onda humana obstruiu sua visão, e o lojista bem-humorado desapareceu de vista. Fico feliz que ele realmente tenha se lembrado de você. Mas estou um pouco surpresa. Sim, ele definitivamente parece assustador no começo, mas você se acostuma bem rápido. Não é isso. Quero dizer, estou pasma por você ter feito as contas tão rapidamente. Ninguém mais diz pasma. Mesmo quando Subaru provocou Emília por usar palavras ultrapassadas, ele não se importou com o elogio. Ele não parecia, mas na verdade era muito bom em aritmética. Tem um talento especial para matemática básica. Então você prefere o tipo intelectual e cerebral, não é? Cerebra. Não sei bem o que quer dizer, mas não é só por isso que estou surpresa. É só uma pequena coincidência. Taihei, é engraçado, na verdade. Ah, que rosto bonito. O que? O que? Onde está a coincidência? Esse é um segredo entre mim e a filha do lojista. Então, o que vem a seguir? Subaru tinha alguma ideia do que Emília queria dizer com segredo, mas não se aprofundou no assunto, optando por reajustar o controle sobre a sacola de abres. A capital real era grande demais para um passeio casual. Seu primeiro objetivo do dia tinha sido visitar a primeira pessoa que conheceu neste mundo.
Agora que já havia retribuído sua gratidão ao comerciante de frutas, seu próximo objetivo era óbvio. Meu próximo objetivo é ver a Felt e o velho Ron. O Reinhard cuidou deles depois que eu desmaiei, certo? Sim. No começo, achei que ele os deixaria ir sem problemas, mas, de repente, Reinhard ficou pálido e disse que estava levando a garota com ele. Parece que foi um criminoso que a sequestrou, mas isso não combina exatamente com ele. Droga, os bonitões têm todas as oportunidades. Subaru estalou a língua ao se lembrar mal-humorado do belo jovem de cabelos ruivos. Emília observou ao lado dele, colocando um dedo nos lábios enquanto ponderava sobre a questão. Se quiser entrar em contato com Reinhard, devemos ir à guarnição deste lado do Distrito dos Nobres. Há um prédio lá que está. Bem, não passa de uma pilha de escombros agora. Subaru concordou com a sugestão de Emília. Afinal, o fato de Reinhard estar andando pelas ruas da capital fora de serviço deixava claro que ele era um guarda, provavelmente de alto escalão, um cavaleiro. Acho que isso resolve tudo. Vamos para a estação e entrar em contato com o Reinhard de lá. Bem, vamos nos mexer. Ah, o quê? Algo errado. Não, eu só estava contando as abres na bolsa. Há 11 delas. Ele havia contado um total de 11 frutas grandes, redondas, maduras e de um vermelho vibrante. Era altamente improvável que o comerciante, proprietário de sua própria loja, tivesse errado a contagem. Esse velho é muito generoso. Ao se lembrar do lojista espinhoso, ele sentiu uma sensação calorosa e confusa borbulhando por dentro e sorriu para si mesmo. Cumprir sua promessa foi a escolha certa. Pensando bem, o que você quis dizer com entrar em contato com ele na guarnição? Não há telefones, certo? Enquanto caminhavam em direção à guarnição, Subaru expressou uma dúvida repentina. Telefones? A expressão perplexa de Emília sugeria que ela nunca tinha ouvido essa palavra em sua vida. Quero dizer, por exemplo, um dispositivo para falar diretamente com alguém em um local distante. Você quer dizer uma metia? Eles devem ter espelhos mágicos. Espelhos mágicos? Metia que exibe uma pessoa para outra e permite que você converse entre elas. Elas são bastante comuns no que diz respeito a artefatos mágicos, portanto, aparentemente são usadas em vários lugares diferentes. Entendi. Então há uma maneira de fazer isso. Espelhos. Isso é tão mágico. Quando Subaru pensou sobre isso, percebeu que nunca tinha visto uma metia de verdade. Ele tinha ouvido o termo metia do velho Ron no depósito de saques e fingiu que seu celular era um, mas foi só isso. De qualquer forma, é um raio de esperança. Se conseguirmos entrar em contato com Reinhard, poderemos esclarecer tudo. Acho que sim. Ren ficará chateada se não voltarmos logo, então é melhor nos apressarmos. Ren também queria ir com Subaru em seu passeio pela capital real. No entanto, ela tinha muito trabalho a fazer como cuidadora de todo o grupo, então, com muita relutância, permitiu que Emília fosse sua guia na cidade. Sem dúvida, ela estava rasgando seu trabalho por despeito naquele exato momento. Bem, é uma pena para Ren, mas para mim, não tê-la aqui é um pouco vantajoso. O que você disse agora há pouco? Ah, nada. Eu só estou tipo, não preciso ficar envergonhado se ela nos vir de mãos dadas e tal. Ei, Emília Tan, sobre aquela coisa da seleção real amanhã. Ao ver a expressão tensa e cautelosa no rosto de Emília, Subaru abandonou seu tom despreocupado. Mas, então, a expressão de Emília desapareceu completamente, e a escuridão em seus olhos violetas apenas acentuou seu comportamento. Na manhã em que o enviado chegou, bem como durante o tempo que antecedeu sua partida, Subaru questionou Emília várias vezes, mas ela nunca baixou a guarda. A chegada deles à capital real não havia mudado isso. Eu já lhe disse várias vezes, não disse? Eu o trouxe aqui para que você possa cumprir suas promessas e se curar. Não precisa se preocupar comigo. Não há como eu fazer isso. Quero dizer, aqui estou eu, segurando sua mão. Como eu poderia não me preocupar assim? Em algum momento durante sua resposta, Emília parou de andar, segurando Subaru. Sob o capuz, uma única mecha de cabelo prateado se espalhava pelo rosto de Emília. Subaru não pôde deixar de pensar em como ela parecia uma lágrima caindo. Eu quero ajudar você. Se você estiver passando por um momento difícil, quero fazer alguma coisa. É assim que tem sido, e é assim que vai ser. Subaru admitiu seus sentimentos honestamente. Ele pretendia esgotar todos os esforços em favor de Emília. Ele sabia exatamente o que o motivava, mas... Por quê? Por que você se esforça tanto por mim, Subaru? Eu não entendo. A incredulidade nos olhos de Emília deixou Subaru completamente perplexo.
Quando a mão dela apertou a dele em busca de uma resposta, Subaru ficou com a garganta entalada enquanto lutava por palavras. Isso é. Isso é. Mesmo que soubesse o que deveria dizer, ele precisava de determinação e coragem para dizer as palavras. E, de repente, Subaru foi posto à prova e não tinha ambos. No final, Subaru não disse nada enquanto Emília esperava. Enquanto o silêncio se arrastava, ele esgotou o tempo que Emília havia lhe dado. Vamos lá. O sol vai se pôr se não fizermos isso logo. Emília começou a avançar novamente, puxando-o pela mão. Subaru seguiu, cerrando os dentes diante de sua própria falta de coragem. Ao observar suas costas pequenas e esguias, ele se odiou por ter perdido de vista o que precisava dizer. Ele desprezava sua fraqueza diante da garota que havia salvado sua vida e seu espírito, a garota que acendeu o fogo mais brilhante em seu peito. Enquanto Subaru se afundava em um vórtice de negatividade e ódio por si mesmo, ele começou a ouvir uma voz sem gênero, como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu crânio. É melhor você deixar as coisas assim, Subaru. Sou eu. Estou falando diretamente em sua mente, para que Lia não possa ouvi-lo. O método de comunicação era estranho, mas a voz era certamente familiar. Era o espírito com o qual Emília havia formado um pacto, o gato sobrenatural sempre ao seu lado. Puck. Subaru ficou surpreso com a súbita comunicação telepática. Então, você também pode me ouvir. Você entende rapidamente. Eu não tinha certeza no início, mas foi fácil estabelecer uma conexão, então você pode ter uma alta compatibilidade com espíritos. Talvez seja por isso que a Beth goste de você. O conhecimento unilateral de Puck sobre a situação aumentou a irritação de Subaru. Ele se sentiu excluído. Lia está bem. Não perca a esperança por causa da conversa de agora. Isso é. Como diabos você sabe? Eu simplesmente sei. Afinal, eu sei tudo o que há para saber sobre a Lia. Mesmo que ele não tenha expressado isso em palavras, o amor paternal de Puck por ela era evidente em seu tom. A garantia do espírito fez Subaru se sentir pior sobre sua própria impotência. Puck apenas o lembrou de que, no final das contas, ele não sabia nada sobre Emília. A Emília que ele conhecia era uma garota meio-elfo incrivelmente bela. Ela era candidata a se tornar a próxima monarca de Lugnica, sob os cuidados de seu patrocinador, Rosval. Ele sabia que ela era honesta, ingênua, voluntariosa e de coração mole. Sua personalidade a levava a ajudar os outros, mesmo à custa de si mesma, tornando-a como uma irmã mais velha, mas também um alvo fácil. Mas todos esses fatos mal arranhavam a superfície. Ele não sabia nada sobre a garota em seu interior, suas emoções ou até mesmo como e por que ela veio a perseguir a monarquia. Colocar seu coração e sua alma em tudo é muito duro para você, não é? Mesmo que os lábios fechados pudessem esconder seus pensamentos superficiais, ele não poderia silenciar sua própria mente. Era impossível esconder tudo de Puck, que absorvia os pensamentos superficiais como se fossem um caldo de sopa. Ei, Subaru! Ele não queria mais encarar sua própria miséria. Ele negou fracamente a Puck, mas essas palavras, sussurradas para a mente e não para o tímpano, nunca chegaram. Com Subaru expressando sua vontade por meio do silêncio, Puck, em vez disso, continuou, não dê muitas esperanças a mim, ou a Lia. A esperança é um veneno suave. Mesmo sabendo que ela vai arruiná-lo, você não consegue evitar a ilusão que parece estar perto o suficiente para ser agarrada. Você é realmente um veneno. Para Subaru, que via Puck como um ser imperturbável e tranquilo, essas palavras tinham força suficiente para mudar completamente suas impressões. O que você quer dizer com... Mas antes que ele pudesse terminar sua resposta perplexa, Emília, guiando sua mão, parou de andar e disse, chegamos. Subaru se inclinou para a frente, correndo o risco de bater nas costas de Emília, mas de alguma forma conseguiu se endireitar. Quando ele levantou a cabeça, entendeu tardiamente por que esse era chamado de Distrito dos Nobres. O cenário era mais refinado do que o das favelas ou da Market Street, com muito mais dinheiro investido nele. Isso se aplicava não apenas aos prédios, mas também às ruas, aos muros e às árvores, que tinham apelo estético. Como o nome sugere, esse era o bairro onde residia a classe alta. Seu destino era um prédio que servia como porta de entrada, fechando a única rua que o conectava ao mundo exterior. A sólida estrutura de pedra era muito mais simples do que qualquer coisa no Distrito dos Nobres atrás dela. A parte de trás do edifício entrava em contato com uma seção da parede, o que permitia que alguém no telhado observasse a cidade inteira de uma só vez. No entanto, o objetivo desse ponto de observação era, obviamente, vigiar o que estava abaixo, e não apreciar a vista.
Esta é a guarnição dos guardas da capital real. Eles também verificam a identidade das pessoas que entram no distrito dos nobres. Então é como um posto de controle alfandegário também. Provavelmente foi para isso que eles o construíram aqui, não. Ele podia apreciá-la por motivos lógicos e práticos, mas sua aversão a ela era, sem dúvida, uma reação instintiva a algo tão emblemático da burocracia. Emília não disse nada ao relutante Subaru enquanto se dirigia à guarnição. Ciente da hora e do local, ela finalmente soltou a mão dele. Ele lamentou a perda da palma da mão dela. E quando Emília estava prestes a bater na porta da guarnição, ela se abriu para o lado de fora e um jovem apareceu. Nossa, não é sempre que encontro um conhecido em um lugar como este. Já faz algum tempo, Lady Emília. A senhora não mudou nada desde então. O jovem se curvou formalmente para Emília, a quem ele reconheceu mesmo que ela estivesse usando o capuz. Isso, por si só, colocou Subaru em guarda, mas a expressão de Emília estava serena quando ela acenou com a cabeça para o jovem. Sim, obrigada. Nenhuma mudança em particular, não. Vejo que você também está bem de saúde, Julius. Sinto-me honrado por se lembrar de mim. Sua beleza só aumentou, Lady Emília. O jovem chamado Julius elogiou a boa aparência de Emília de uma maneira muito polida. Ele tinha cabelo violeta e uma mistura igual de snobismo e educação. Ele era cerca de meio metro mais alto que Subaru, o que o colocava em 1,90 m, mais ou menos. Seu corpo era esguio, mas ele não parecia frágil. Pelo contrário, tinha uma estrutura bonita e flexível. Seus olhos cor de âmbar, sem dúvida encantadores para o sexo oposto, combinavam com ele em um grau detestavelmente fino. Não é uma visão rara para você, um guardião real, estar aqui na guarnição. O homem usava um uniforme extravagante com o emblema de um dragão. Uma espada fina como um florete estava pendurada em seu quadril. A aparência e a maneira de falar de Julius se adequavam a esse título. Vim expressar minha gratidão aos soldados por seus serviços e aproveitar a oportunidade para observar a cidade, ou algo assim. Um amigo me pediu para fazer uma visita, e acho que é bom colocar os amigos em primeiro lugar de vez em quando. Afinal de contas, pude ver uma linda flor em meu caminho por essas ruas. Com um movimento bem praticado, Julius segurou intimamente a mão de Emília enquanto falava, curvando-se em um joelho. Sem uma única pausa para respirar, ele aproximou seus lábios das costas da mão pálida dela. Subaru observou o desenrolar dos acontecimentos em completo choque. Depois de alguns instantes, suas emoções entraram em ebulição, pois o comportamento presunçoso desse homem o irritou de todas as formas imagináveis. Com a respiração ofegante, Subaru estava prestes a correr e dar uma bronca em Julius quando Emília o segurou com a outra mão. Obrigada, Julius. Lamento que isso seja muito repentino, mas eu gostaria de entrar em contato com o castelo sobre um determinado assunto. Enquanto Julius ouvia o pedido de Emília, sua voz baixou e ele olhou para Subaru. Ah, então é por isso que você veio para a guarnição. Esse assunto diz respeito a ele lá. Não gostando do olhar condescendente de Julius, Subaru encarou e respondeu com um olhar. Seu caráter e comportamento não combinam muito com essas roupas. Essa aparência não causa uma boa primeira impressão. Obrigado pelo conselho gentil. Também tenho um conselho para você. Se você comer udon com cura em uma roupa como essa, as manchas do caldo ficarão bem visíveis, então você definitivamente deveria passar. Obrigado por sair de seu caminho para dizer isso. Darei atenção a isso se algum dia tiver essa oportunidade. Os sorrisos que eles trocaram certamente não eram amigáveis. Subaru não gostava dele. Julius, sem dúvida, pensava o mesmo. Com esse espírito, ele prontamente ignorou Subaru e voltou sua atenção para Emília. Eu a guiarei até o espelho mágico, então, embora me doa o coração trazê-la a um lugar humilde como este, Lady Emília. Não precisa se preocupar. Estou muito bem, por favor. Muito bem. Entre. Com isso, Julius voltou para dentro primeiro. Subaru bufou um pouco e deu um passo à frente. Mas Emília se virou para ele na frente da porta, obstruindo seu caminho. Subaru, você espera aqui. Subaru ficou surpreso. Os longos cílios de Emília tremeram um pouco quando ela baixou os olhos. Eu gostaria que você viesse, mas acho que o Julius não vai aceitar bem, então espere aqui. Que diabos? Você se importa mais com os sentimentos daquele idiota irritante do que com os meus? Não é isso. Não se trata de aborrecê-lo, é que não quero fazer você passar por algo que provavelmente vai odiar, então, por favor, Subaru, espere aqui. Eu já o odeio o suficiente. A maneira como aquele bastardo lambeu a mão de Emília tão como se não fosse nada.
Subaru havia considerado aquela ação em particular como um sinal de perversão, acrescentando mais um item à sua lista de impressões negativas. Isso só agravou o fato de que ele não queria que Emília tivesse qualquer contato com aquele homem. Os instintos masculinos de Subaru queriam desesperadamente avisá-la para tomar cuidado com Julius. Isso não vai demorar muito, então, por favor, seja bonzinho e espere. As palavras dela foram muito gentis, mas fortemente tingidas de rejeição. Emília estava fundamentalmente distanciando Subaru de seus próprios assuntos. Mas, com medo de incorrer no desagrado dela por se intrometer, ele não conseguiu dizer uma palavra de protesto. Ela desapareceu atrás da porta quando ela se fechou, separando-os física e metaforicamente com um baque surdo. Subaru murmurou, eu sou super descolado. Chutando uma pedra a certa distância da entrada enquanto esperava por Emília, Subaru se distraiu do ódio que sentia por si mesmo ao se lembrar do homem irritante. Ela disse que ele era um guarda real, não disse. Se o palpite de Subaru estivesse correto, isso significava que ele era um cavaleiro da guarda real. Se existissem ordens de cavaleiros neste mundo, certamente os cavaleiros da guarda real serviam diretamente à família real. Mas qual era a posição deles em um país sem um monarca em exercício? Toda a família real morreu de peste, hein? Eles podem fazer com que as elites dos cavaleiros da guarda real assumam a responsabilidade por não terem previsto isso e os dissolvam, jogando-os com suas famílias na rua. Bem, isso é péssimo para o resto deles, mas eu não me importaria que aquele bastardo irritante passasse por um pequeno inferno. O pensamento sombrio lhe deu uma pequena dose de satisfação. Ele se perguntou de quem teria herdado aquela mesquinhez. No passado, Subaru nunca teria direcionado sua ira sobre os inconvenientes que o acometeram para outra pessoa. Ele não teria pensado nem um pouco em falar mal dos céus ou desabafar suas frustrações. Em um bom sentido, ele agora se preocupava com as aparências de uma forma que não fazia antes de chegar aqui. Ele queria viver uma vida que pudesse mostrar a garota honesta e franca que estava perto dele sem vergonha. Era um pensamento vago. Mas ele se perguntou se realmente havia mudado um pouco. Ele não sabia dizer. Enquanto Subaru pensava, sentiu uma perturbação e franziu a testa ao vislumbrar algo no limite de sua visão. Por um breve momento, seu olhar se desviou para a cidade sem nenhum motivo específico e viu um vestido colorido desaparecendo em um beco. A cor era de um vermelho tão vivo que parecia ter se cravado em seus olhos, mesmo com apenas uma olhada. E se o vestido estivesse apenas passando pela rua, sem dúvida não teria sido registrado na mente de Subaru. Mesmo entrando em um beco, a roupa não teria chamado sua atenção, a não ser pelo fato de que a garota que a usava estava sendo levada até lá por homens de aparência duvidosa. Agora mesmo. Não tem como ser isso, certo? Um crime grave em plena luz do dia, em frente à guarnição de guardas, ou assim ele pensou, mas talvez esse fosse um caso de se esconder à vista de todos. Após uma inspeção mais detalhada, o local estava no ponto cego da guarnição. Subaru os viu por pura sorte no instante em que entrou em um beco enquanto reclamava. Deixando de lado o fato de que me sinto mais calmo em espaços estreitos, é melhor eu ir buscar o Guá. Subaru hesitou. Ele não havia testemunhado um crime real. Era bem possível que ele tivesse interpretado mal o que tinha visto. De qualquer forma, Subaru tinha um ressentimento poderoso e arbitrário contra a guarnição naquele momento. Além disso, se eu estiver errado, isso pode causar problemas para Emília. Não será tarde demais para pedir ajuda depois que eu confirmar as coisas primeiro. Dando essa desculpa a si mesmo, Subaru deu uma olhada para a guarnição enquanto corria em direção ao beco. Ele se sentia culpado por voltar atrás em sua promessa de esperar pacientemente por Emília, mas um dever maior o chamava. Além disso, o ressentimento de Subaru com Julius. E ao ouvir um grito de raiva no instante em que entrou no beco, Subaru se convenceu de que havia tomado a decisão certa e acelerou o passo. Por quê, sua vadiazinha? Não estou brincando aqui. Não mexa comigo, mulher. Quero um soco nessa carinha linda. Não se precipite, camponês. Aqueles de baixo caráter desfrutam de destinos apropriadamente baixos. Várias vozes discutiam, e 3 homens cercaram uma mulher solitária no beco estreito, cortando suas avenidas de fuga. Esse foi um encontro estereotipado de punks de rua, mas o que deixou uma impressão ardente em Subaru foi a aparência impressionante da garota que repelia a atmosfera que pairava sobre o beco apertado. Seu cabelo era de um laranja radiante como o próprio sol, passando por uma única presilha antes de se espalhar pelas costas. Seu vestido era vermelho sangue e, acima de tudo, a beleza impressionante da própria garota brilhava em seu ambiente sórdido.
Até mesmo olhos não treinados poderiam dizer de relance que as joias em seu pescoço, orelhas e dedos eram da mais alta qualidade. Seu traje completo, coordenado de cima a baixo, devia valer pelo menos 100 vezes mais do que o dinheiro que Subaru tinha com ele. E, no entanto, todas aquelas joias extravagantes eram incomparáveis com seu rosto. Ela tinha olhos vermelhos e desafiadores. Seus lábios levemente rosados enfatizavam a tonalidade de sua pele, branca como a mais pura neve. Uma pessoa poderia passar toda uma vida e uma fortuna em busca de tal beleza e nunca encontrá-la. Subaru percebeu novamente como esse mundo desafiava sua ideia de senso comum. A garota cruzou os braços em uma postura calma que apenas acentuava seus seios fartos. Ele não podia simplesmente ficar parado observando enquanto a atitude dela aumentava ainda mais a ira dos homens. Reia! Desculpe tê-la feito esperar, querida. Subaru imediatamente levantou a mão e se colocou no meio da ação. Rindo sozinho ao interromper o trio surpreso, Subaru juntou as mãos em súplica. Parece que ela causou um pequeno problema para vocês, mas poderiam me fazer o favor de deixar passar? Tenho certeza de que dá para perceber só de olhar para ela, mas a garota é um pouco, sabe como é, na cabeça. Está me entendendo? Seu estilo de celebridade praticamente gritava: roube-me, por favor. E ela estava andando pelos becos de uma cidade com níveis questionáveis de aplicação da lei. Que pessoa sã seria tão imprudente? Subaru afirmou para os homens atônitos. Então é assim que é. E segurou a mão da garota. Ei, vamos seguir em frente antes que você cause mais problemas aos bons rapazes daqui. Vamos fazer como prometemos hoje e comer alguns doces, só os dois. Subaru rapidamente expôs as coisas, colocando-a no papel que ele havia atribuído a Emília em suas fantasias, com o objetivo de tirá-la dali o mais rápido possível. No entanto, não, me toque tão livremente. Ela colocou a outra mão em cima da de Subaru, girando o corpo para puxar o garoto para frente. Um momento depois que ele percebeu que havia perdido o controle sobre o pulso dela, seu rosto se chocou contra a parede. O que diabos? Meu Deus, eu dou um passo para fora e isso acontece? Plebeus babando em cima de mim. Ao se levantar, Subaru olhou para ela, como se achasse suas palavras incompreensíveis. Entre na brincadeira, droga. Esse é o método consagrado de salvar uma garota dos punks de rua. Você deve entender essas coisas. Não sei o que você quer dizer. Eu simplesmente faço o que quero. Uma mulher que bate sua cara na parede é o pior tipo de primeiro encontro, sabia? Além de não ter percebido a tentativa dele de ajudar ela o tratou como um pervertido. A dor e a humilhação o fizeram se arrepender de ter exercido sua coragem limitada. Pensando que os homens deviam achar aquilo hilário, Subaru se virou novamente para os olhares de piedade deles. Ei, espere um minuto, eu me lembro de vocês. Subaru inclinou a cabeça com a sensação ruim de que estava revivendo uma crise anterior. Subaru comparou os rostos dos homens à sua frente com os que estavam em sua memória, batendo palmas quando uma luz se acendeu de repente. Ah, burro, idiota e mais burro. Espere, de jeito nenhum. Será que nesta cidade há mais algum punk além de vocês três? É claro que ele se lembrava deles. Eram os três patetas que ele havia encontrado no primeiro dia de sua convocação. Como já havia morrido nas mãos deles uma vez, Subaru os considerava com cautela. Mas, estou mais deprimido do que qualquer outra coisa. Vocês não têm outra maneira de ganhar a vida. Os três homens se entreolharam e começaram a conversar, estranhamente relaxados com a presença de Subaru. Primeiro ele mete o nariz, tem a cara esmagada em uma parede e agora diz que se lembra. Ele é maluco. Ei, eu não quero me meter com ele. Você lida com ele. Eu também não quero. Por que não o esquartejamos em algum lugar? Com os supostos ladrões tendo finalmente perdido todos os vestígios de beligerância, a garota silenciosa quebrou a atmosfera. Nossa, que resoluto. Vocês são um bando de garotinhas? Se for o caso, enfeitem-se de uma maneira adequada aos meus olhos. Sim, algumas joias finas em seus corpos corpulentos e peludos seriam uma visão e tanto. A moça colocou a mão sobre a boca e os encarou com um olhar de total desprezo. Por um instante, os homens não entenderam o que ela havia dito a eles. Um momento depois, eles gritaram como um só. Não mexa comigo, vadia. Quem você pensa que é, garota? Que papo é esse de arrogante e poderosa, hein? Subaru entrou na conversa. Você está muito louca. Deveríamos enfiar na sua bunda feminina o fato de que somos homens. Espere, por que estou me juntando a esses idiotas?
Subaru ficou surpreso consigo mesmo por ter participado impulsivamente de uma gangue de 4 homens. Ele tinha plena consciência de que a culpa pelo incidente também estava do lado da garota. Entendo o ponto de vista de vocês, mas não vou voltar atrás agora. Além disso, estou carregando meu próprio rancor desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Não sei o que se passa com aquela vadiazinha, mas o que se passa com você, cara de merda. Aparentemente, eles não se lembravam nem um pouco do Subaru, uma reação bem fraca, considerando que a Emília os havia mandado embora com magia, que eles haviam sofrido uma derrota esmagadora de 3 contra 1 nas mãos do Subaru e que haviam matado o Subaru a facadas algum tempo depois. Bem, nenhum desses eventos aconteceu neste mundo, então tudo de que eles se lembram aqui é: ah, sim, o cara bonito que apareceu. Ei, eu me lembro dele. De um beco na Market Street, há pouco tempo. Ah, esse aí. O pirralho com um parafuso a menos. Ele não mudou nem um pouco, não é? É realmente ele. As roupas são diferentes, por isso não o reconheci. Quando o rosto de burro se deu conta, idiota e mais burro o seguiram rapidamente. Embora Subaru não fosse fã da forma como eles o caracterizaram, ele bateu palmas para aplaudir o esforço deles. Ótimo, ótimo, fico feliz que você se lembre de mim. Então, já que você me conhece, que tal deixar isso passar? Você está louco? Gostamos muito menos de você do que de alguém que não conhecemos. O fato de sermos 3 contra 2 em vez de 3 contra 1 não muda nada. Embora Subaru esperasse blefar durante a cena, a garota obstinada não deu atenção alguma aos seus planos. Correção. Não é 3 contra 2, é 3 contra 1 contra 1. Você pode calar a boca um pouco? Ele gostaria de poder voltar no tempo 5 minutos e dizer a si mesmo para não se incomodar, mas a sorte estava lançada. Além disso, burro, idiota e mais burro não eram do tipo paciente. Ao ver a temperatura em seus olhos cair, Subaru sabia que era apenas uma questão de tempo até que houvesse sangue. Não tenho escolha, então. Eu realmente não queria recorrer a isso, mas... Ah? Quer parar de brincar? Que diabos você pode? Quero que saibam que conheço o Sr. Reinhard, pessoal. O Reinhard e eu somos os melhores amigos. Se eu gritar, ele virá correndo para cá. O quê? Esse era o seu trunfo, a raposa invocando o leão, e funcionou muito bem. A menção do nome de Reinhard assustou o trio. O efeito foi imediato, e Subaru se forçou a agir como um figurão para intimidá-los ainda mais. Então, como vai ser, pessoal? Um grito e ele vai fazer carne moída de vocês com as próprias mãos. Foi um blefe desesperado, mas os homens cerraram os dentes com ressentimento. Nós deixaremos você. Desta vez. Lembre-se disso, não é como se você tivesse nos vencido ou algo assim. E não é como se tivéssemos medo do nome de Reinhard ou algo assim. Os homens fugiram imediatamente do beco, e seus gritos de despedida fracos e estereotipados apenas reforçaram a imagem de bandidos insignificantes. Somente quando eles se foram completamente, Subaru exalou profundamente. De alguma forma, ele superou a crise. Agora, se ele pudesse fazer com que a garota amolecesse um pouco. O quê? Esses são os olhos de um mendigo? Você não receberá nada de mim, plebeu. Não são. Bem, você poderia me agradecer por tê-la salvo, pelo menos? Salvar. A garota inclinou levemente a cabeça com uma expressão perplexa. Ela fechou os olhos, mergulhando em seus pensamentos, e soltou um pequeno suspiro quando chegou a uma resposta. Então, aquela sua conversa fiada de antes era para me salvar. Eu não tinha percebido. Você não notou? Isso estabelece novos padrões de densidade, sabia? Não o entenda mal. Nenhuma dificuldade teria se abatido sobre mim mesmo sem a sua ajuda. Só posso me maravilhar com o seu orgulho em resolver algo que não era um problema para começar. Eu não sei o que você quer dizer. Então o que você quer dizer? Quero dizer o que, tipo, ok, você é super forte, então você teria ficado bem mesmo se eu não tivesse salvado você. De modo algum. É muito mais simples. Este mundo é composto apenas para minha conveniência. Nada ocorre que não seja em meu benefício. Foi graças a mim que fui salva, mas você tenta reivindicar isso como sua própria façanha. Você não tem vergonha de roubar o crédito de outra pessoa? Com um impulso flagrante para a frente de seus seios fartos, a garota estava afirmando, como se fosse natural, como se fosse óbvio, como se fosse senso comum, que ela era absoluta. A maneira como os olhos dela irradiavam como um sol arrogante fez com que Subaru percebesse que se tratava de alguém com quem ele absolutamente não deveria se associar. É isso mesmo. Minha culpa por ser grande demais para minhas calças.
Desculpe-me por interromper. Tchau. Ele decidiu que era melhor concordar com essa pessoa o máximo possível, não provocá-la, apenas acenar com a cabeça com entusiasmo, evitar qualquer desafio e dar uma rápida guinada para longe dela. Mas um chamado inesperado veio de trás, e Subaru amaldiçoou seus pés por terem parado. Espere. O que? O que há nessa bolsa? Mostre-me. A garota andou em volta dele, acenando com a cabeça para indicar que Subaru deveria colocar a sacola no chão. Ele não queria obedecer, mas desafiá-la só prolongaria as coisas, então Subaru abriu a sacola com relutância e mostrou seu conteúdo, uma montanha de frutas vermelhas maduras. Eu não as reconheço. Essas frutas. O que são elas? Elas são, abres. O fruto do conhecimento. Piscando ao ouvir a resposta dele, a garota bufou ao olhar para Subaru como se ele fosse um imbecil. Você mente. Não me faça rir. As abres são brancas, entendeu? Eu absolutamente nunca vi frutas como essas. Espantado, Subaru respondeu: bem, elas são brancas quando você as descasca. Foi a vez de a garota ficar olhando fixamente. Ele comentou: espere, não me diga que você nunca viu uma abre que não tenha sido descascada. De fato, nunca vi uma que não estivesse na mesa de jantar. Passe-as para cá. Acenando com a cabeça em sinal de satisfação, a moça audaciosamente exigiu que ele desistisse de suas abres. Ele havia salvado a garota de um assalto, mas a garota tentou roubá-lo. Subaru queria ver Emília novamente. Ele queria que Ren estivesse curando naquele momento. Entregue-as. Vou abrir uma e ver por mim mesma. Ou são apenas mentiras que saem de seus lábios? Manuseie com cuidado, ok? Julgando que a resistência era a escolha da tola, Subaru tirou uma da bolsa e a colocou na mão dela. A garota pegou a bola, virando-a como se estivesse estudando a sensação em sua palma. Em seguida, sua mão esquerda se voltou para a Abibre, cortando-a vertical e horizontalmente em 4 partes iguais. A garota lambeu o suco da fruta dos dedos, satisfeita com a seção transversal. Doce e azedo. Certamente, esse é o sabor de uma Abibre. Eu pouparei sua vida. Poupar minha. Não, não importa. De qualquer forma, você está satisfeita agora, presumo? Absolutamente não. Sua declaração, que cruzou a linha do comportamento arrogante para o tirânico, fez até mesmo Subaru explodir em indignação. Você nem se importa com o fato de ter cortado uma do nada. Por que eu tenho que lhe dar todas elas? Essas abres não são apenas abres. Elas são os laços entre dois homens. Chega de conversa fiada. Que tal isso? A garota apontou para a sacola, com os lábios se abrindo em um sorriso irônico. Vamos apostar por elas. Aposta. Sim, uma aposta simples. Algo fácil, jogar uma moeda e adivinhar se é cara ou coroa. Uma única abre deve ser paga em cada tentativa. Que tal? Ela estava propondo uma disputa, mas tudo o que Subaru conseguiu fazer foi rir da sugestão. Você diz as coisas mais estranhas. Por que eu concordaria com isso, em primeiro lugar? Não há nada nessa aposta para mim. Posso simplesmente sair correndo daqui. É claro que devo ter algo que vale a pena ganhar pronto. Vamos ver. A garota passou a língua nos lábios enquanto pensava. Ela desviou os olhos encantadores para Subaru, levantando o peito avantajado com os braços cruzados. Se você ganhar a aposta, poderá tocar meus seios. Que tal? Subaru suspirou longamente e balançou a cabeça ao ver que ela estava oferecendo o próprio corpo como uma ficha de jogo. A maneira como ela se ofereceu em uma aposta sem pensar nas consequências de perder indicava o tipo de personalidade que arruinava a vida dos jogadores. Sem dúvida, ela achava que sua beleza lhe permitia seduzir qualquer homem que a visse. Ele achava que a visão de mundo dela era lamentável e bastante triste. A garota lançou um olhar ligeiramente desconfiado para Subaru, talvez se perguntando por que ele estava demorando tanto. Com aquele olhar fixo sobre ele, Subaru lhe disse exatamente o que pensava. Você precisa se cuidar melhor. Isso é conversa de louco. E você não pode me seduzir com esse olhar. E assim, Subaru se viu ainda no beco, tendo perdido 7 apostas seguidas. Com isso, já são 7 vitórias para mim. Faltam apenas 3 abres, sabia? De jeito nenhum. Você está me roubando. Agora, então. A garota pegou uma das bolinhas que estava diante dela e a depositou na sacola ao seu lado. Subaru estava com suas 2 últimas fichas, por assim dizer. Quando o jogo começou, ele tinha 10. Ele nunca imaginou que teria uma sequência de 8 derrotas seguidas, o que o deixaria em risco de perder a camisa que vestia. Agora você sabe o que acontece com aqueles que me desafiam. Eu sou o pináculo, e você só serve para se contorcer na base.
Ei, não é um pouco exagerado me tratar como a base da pirâmide só porque estou perdendo? O orgulho vem antes da queda. Você sabe, uma queda até o fundo do poço. Você pode ficar tranquilo. Tudo está no fundo do poço, exceto eu. O mundo me tem, e todo o resto está abaixo. Subaru queria refutar a lógica irracional dela, mas isso só faria com que ele parecesse um perdedor. Agora, então, o que faremos a seguir? Se você não confia na sua sorte no lançamento de moedas, uma aposta diferente está bem. Ah, agora você conseguiu. Estou perdendo no final da 9ª partida, mas proponho que façamos um jogo de pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Quando a garota levantou uma sobrancelha ao ouvir o termo desconhecido, Subaru teve um pequeno raio de esperança. Pedra, papel, tesoura é uma maneira de resolver as coisas. Ao sinal, você faz uma forma com a mão, e a forma mais forte vence. Há 3 formas: pedra, papel e tesoura. O papel vence a pedra, a tesoura vence o papel, a pedra vence a tesoura. Entendeu? Ah, sim, eu entendo. Um jogo bastante divertido, ao que parece. Que sinal é esse? Bem, quando você terminar de dizer pedra, papel, tesoura, você mostra a mão quando chegar à parte da tesoura. Ah, e se os dois mostrarem a mesma mão, você diz pedra, papel, tesoura novamente como sinal e repete na hora. Isso é tudo o que há para fazer? Muito bem. Eu vou com o papel. Você já está mostrando sua mão. Subaru estremeceu com a velocidade estonteante com que ela elaborava suas estratégias. Ele tinha acabado de explicar as regras, e lá estava ela, pegando tudo como uma profissional, com a vitória em suas mãos. Ele achava que deveria elogiá-la. Ela disse a ele: "Vamos começar, então. Pedra, papel." Subaru ficou nervoso com a possibilidade de ficar para trás. "Ah, espere, intervalo. Ainda não decidi o que vou fazer com você." Com seus pensamentos ainda confusos, a garota alcançou o sinal e levantou a mão para o alto. Tesoura! A mão da garota indicava papel, exatamente como ela havia proclamado. A mão de Subaru era de pedra. Ela comentou: "Parece que você me deve outra Bíblia, apesar das reclamações sobre o método." Não é isso. Estatisticamente, as pessoas inconscientemente mantêm a mão fechada quando são jogadas em uma pedra, papel, tesoura sem aviso. Eu sou tão idiota. O estrategista havia sido derrotado por seu próprio esquema. Subaru certamente parecia derrotado quando entregou à garota a sua Bíblia. Com isso, Subaru estava em sua última Bíblia. Agora, vamos apostar na última Bíblia e encerrar o assunto, certo? Você não teria piedade de mim e me deixaria ficar com a última, teria? Todas as bolas que você carregou pertencem a mim. Deixar uma em suas mãos é o mesmo que deixar todas. É tudo ou nada. Sendo assim, podemos apostar todos os Bíblias na rodada final. Isso vale para nós dois, acrescentou a garota, o que significa que seriam as 10 Bíblias dela contra um de Subaru. Isso era realmente emblemático do modo de pensar ruinoso e de alto risco da garota. Ele perguntou: "Que tal uma pedra, papel, tesoura para a última também?" "Eu já tomei minha decisão. Tudo o que resta é que você escolha o método e me apresente a minha mesa." A garota não demonstrou dúvidas sobre sua vitória, nem qualquer intenção de deixar Subaru ir embora. Em outras palavras, ele não tinha escolha a não ser endurecer sua determinação, prender um Rakshasa pelos meios mais vis. Os dois gritaram simultaneamente: "Pedra, papel, tesoura." Quando ambos mostraram suas mãos, o som desapareceu do mundo. Com o punho cerrado em uma pedra, o tremor nos olhos vermelhos da garota só aumentava. Isso é. Ouça e se surpreenda, olhe e se surpreenda. Contemplem a técnica de combate definitiva, Piet Pará. O que é essa coisa? Você não me informou que essa mão era possível. Cale a boca. Eu não mencionei isso, mas a culpa é sua por não ter perguntado. Essa parte é pedra, essa aqui é tesoura, e ali é papel. Em outras palavras, minha mão bateu na sua pedra. Se essa lógica for válida, uma parte diferente perde para minha rocha. Ah! 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 Não consigo ouvir você. Minha pedra está pegando emprestado o poder da tesoura e do papel, formando a santíssima trindade da amizade, do esforço e da vitória. Está tudo aqui, querida. Levantando a mão do Piet Pará para os céus, Subaru proclamou corajosamente a vitória com sua trapaça flagrante. Ele sabia muito bem que sua lógica era absurda, uma tentativa desesperadamente dissimulada de colocar em dúvida a própria aposta. Mas a garota desafiou as expectativas de Subaru, suspirando profundamente ao dizer: "Entendo. Certamente, eu é que estava errada." Ao mesmo tempo,
Me divirto com o fato de minhas expectativas terem sido superadas. Muito bem, você ganhou. Pode fazer o que quiser. Aqui está. Depois de um aviso mínimo, ela deu um passo à frente abruptamente. Sem pensar, Subaru, surpreso com a rapidez com que ela deu o próximo passo, recuou uma distância igual à que ela havia avançado. Não me diga que agora que chegou a hora de apalpar meus seios, você perdeu a coragem. Eu realmente não sei do que você está falando. Quem é que está com medo aqui? Na verdade, você é um homem irritante. Suponho que essa timidez seja adorável em sua própria maneira, mas... E lá estavam eles, Subaru se acovardando no último momento contra a garota cujo orgulho não permitia que ela retirasse o que havia oferecido. Um avançou e o outro recuou, um impasse que continuou até a intervenção de forças externas. De repente, o olhar da garota deixou Subaru e se concentrou na entrada do beco. Parece que isso se tornará problemático. Parece que alguns caras de aparência bem rude estão vindo nesta direção. E o que está na vanguarda é um plebeu, pelo que me lembro. Meu Deus, esses idiotas não me interessam nem um pouco. O que eles estão pensando? Voltando depois de ouvir o nome de Reinhard dessa maneira. Parece que eles não acreditaram em seu blefe sobre estar familiarizado com o cavaleiro entre os cavaleiros. É muito fácil de entender. Até eles têm reputações a proteger, por isso voltaram em maior número para se vingar. Droga! Este dia só traz problemas. Primeiro, ele passou por um acidente na carruagem do dragão, depois ficou na mira de Emília, e agora isso. Hoje realmente não é o meu dia. Como a garota estava parada ali, Subaru agarrou sua mão e a arrastou, carregando a sacola de Abres enquanto corria para o fundo do beco. Ela protestou: Ei, o que você está fazendo? Não me toque de forma tão descuidada. Agora realmente não é o momento. Se você não quer levar uma surra, corra. A garota não estava muito motivada a correr enquanto Subaru a puxava pelo beco batido e mergulhava na escuridão. Os homens atrás deles os perseguiram com um grande grito e uma enxurrada de passos. Subaru, amaldiçoando os céus por seu dia realmente azarado, continuou correndo com uma expressão desesperada no rosto. Se não nos apressarmos, eles nos alcançarão. É hora de brincar. Eu não quero ouvir isso de você. Tempo limite. Sério, espere um. Eles estavam correndo por ruas degradadas nos últimos 5 minutos, mas a garota estava correndo bem à frente dele, sem mostrar sinais de estar perdendo o fôlego. Por outro lado, Subaru, que nunca aguentou longas corridas, estava prestes a entrar em colapso por exaustão. No início, ele estava na frente, mas seus problemas de resistência logo os fizeram trocar de posição. Estou em convalescença, então isso é um exagero. Mas estamos em uma situação muito ruim. Parece que não há muitas pessoas morando aqui. Você tem alguma ideia? O outro grupo estava a uma distância razoável atrás deles. No entanto, eles estavam em um longo beco, portanto, diminuir a velocidade significava que era apenas uma questão de tempo até serem pegos. Ele teria gostado de entrar em uma via pública, mas tudo o que conseguia ver era um labirinto de outras ruas secundárias. O problema não é meu. Tudo o que me proponho a fazer acaba dando certo para mim. Não penso profundamente sobre as coisas, pois não preciso pensar. Só preciso confiar nesse fato. Sim, bem, você perdeu na pedra papel tesoura para mim antes. Pelo menos não haviam chegado a um beco sem saída, mas isso não melhorou sua situação. Bem na frente do cansado Subaru, a garota parou de repente. Isso é de fato bastante irritante. Subaru, ainda segurando a mão dela, também parou. Ele olhou para ela, perguntando-se qual era o problema. Ei, não temos tempo para parar aqui. Se não nos distanciarmos o máximo que pudermos, eles vão nos alcançar. Perdi o interesse. Entendo, você perdeu o interesse. O que? Subaru ficou totalmente chocado com a inacreditável declaração da garota. Ela voltou o olhar para ele, aparentemente entediada. Eu disse que perdi o interesse. Em primeiro lugar, por que preciso fugir? Eu mesmo decidirei o que farei. De forma alguma serei forçada a fazer algo por causa do que os marginais dizem ou fazem. É mais fácil falar do que fazer, sabia? Isso não vai funcionar em uma situação como essa. Já decidi. Você terá a honra de me carregar. Não, obrigado. Quando Subaru cruzou os braços em um claro sinal de recusa, a garota fez uma careta, como se ele estivesse prejudicando seu humor. A honra de me carregar não é para qualquer um receber. Somente um homem que não conhece o medo rejeitaria tal coisa. Eu pareço um machão que pode carregar alguém e correr?
Mesmo quando eu estava com força total, precisei de tudo que eu tinha para carregar uma garota com muito menos pontos de estilo do que você. E estou quase exausto agora. Quando Subaru usou o que restava de sua energia em protesto, a garota lhe lançou um olhar de desprezo, mas ele não podia usar o que não tinha. Os jogos dela os levaram a um impasse, o que lhes custou um tempo precioso. Esse era o pensamento em sua cabeça quando, do nada, ele ouviu uma voz idosa. Já faz algum tempo que não o vejo. O que está fazendo aqui? A grande estrutura do orador emergiu da escuridão. Subaru ergueu o olhar até uma altura típica para fazer contato visual, mas se viu olhando para o peito do homem. Ele levantou ainda mais o olhar para a cabeça feia e careca. Um velho conhecido e muito musculoso olhou para Subaru e a garota. O vovô está aqui para salvar o dia. Nós podemos vencer isso. Você é rápido para irritar alguém que não o vê há algum tempo. Vou deixá-lo aqui. Espere, eu realmente preciso de sua ajuda. Tipo, a 10ª crise que tive no último mês. Isso é demais. Enquanto eles trocavam gracejos em vez de cumprimentos, o gigante, o velho cigano, olhou para Subaru e a garota. O que? Você está com mais problemas? Causando tumulto com uma mulher? Você é um grande aventureiro. Não olhe para mim de forma tão rude, sua árvore nodosa e imunda. Ei, também estou brincando com ele, mas isso é muito duro. Não diga isso para o velhinho que está nos dando um cartão de livre acesso. Não leve isso para o lado pessoal, velho Ron. Temos apenas um pequeno caso de honestidade excessiva aqui. Você certamente é boa em desgastar um homem. Vá se esconder. Subaru tapou a boca da garota antes que ela pudesse proferir insultos novamente e correu em direção ao local que Ron havia indicado silenciosamente. Havia ali uma pilha de restos de madeira que parecia ser capaz de esconder confortavelmente duas pessoas. Subaru empurrou a garota para baixo primeiro, antes de se agachar. Ela parecia querer reclamar da poeira, mas a mão dele sobre a boca dela conseguiu mantê-la em silêncio. Estamos bem deste lado, vovô. Não, você não está. Vou escondê-lo com meu corpo. Se eles o virem, será um problema para mim também, portanto, não se mexa. Resmungando o tempo todo, o velho Ron os escondeu completamente atrás de seu enorme corpo. 10 segundos depois, uma comoção de passos veio de um beco próximo. O líder dos homens gritou: Que diabos! Pensei que fossem os pirralhos, mas é o velho. Que merda! O velho Ron respondeu à linguagem grosseira com uma expressão serena. O quê? Você não deveria surpreender os mais velhos dessa forma. O velho Ron não tinha colocado nenhuma invectiva especial em sua frase, mas o descontentamento de um gigante como ele tinha uma força própria. O grupo inteiro estremeceu, inclusive o líder. Mas um dos membros do grupo apontou para o velho Ron e zombou. Ei, espere, é o vovô Cromwell. Ei, você realmente deveria estar falando besteira para nós aqui. Os sulcos no rosto enrugado do velho Ron se aprofundaram ainda mais em uma resposta amarga. Não gosto de ser chamado por esse nome. Saia daqui, velhinho, ou vamos quebrar seu porão de saques e fazer de você um motivo de chacota das favelas. Esse lugar ficou incrivelmente sujo ao longo dos anos. Se você o destruísse completamente, estaria me fazendo um favor. Então, que tal eu fazer o que eu quiser? Sim, tudo bem. Agora, Cromwell, você viu dois pirralhos correndo por aqui? Eu não os vi. Você sabe onde está minha filha loira? Não sei. Você a pegou na rua, então qual é o problema? Cara, ficar senil deve ser uma droga. Os homens acenaram em despedida, rindo de forma irônica enquanto saíam ruidosamente da área. O velho Ron observou as costas deles, mordendo o lábio enquanto continha sua raiva. Enquanto Subaru observava seu rosto por uma pequena fresta, não pôde deixar de se sentir mal por ele. Ele ficou feliz com o fato de o velho Ron ter sido amigável em seu reencontro tardio, mas ele parecia um pouco diferente do Ron que Subaru conhecia. Ou Wong-ri. Uma voz sussurrada interrompeu os pensamentos de Subaru, fazendo com que ele olhasse para o lado. Bem ao seu lado estava a bela garota, tão próxima que praticamente respiravam o mesmo ar, com a boca ainda coberta pela palma da mão de Subaru. Você vai quebrar a minha boca. Chomp. Ip. Com a mordida impiedosa, Subaru soltou um ganido agudo, semelhante ao de um filhote de cachorro, que ecoou silenciosamente pelo recanto nos fundos do beco. Obrigado por nos esconder, velho Ron. Da última vez que o vi, achei que tinha perdido o juízo, mas acho que você conseguiu sobreviver. Você quer que eu mude de ideia e chame aqueles jovens de volta? Você é muito mesquinho para um cara grande. Comigo aqui, a mesquinharia é mais do que suficiente para todos.
Subaru sorriu e fez um sinal de positivo para ele. O velho Ron suspirou com um olhar cansado. Eles haviam se mudado do beco estreito anterior para uma rua mais aberta da cidade. O velho Ron conversou com Subaru enquanto guiava a dupla para um lugar onde pudessem se misturar. A garota, que se manteve em silêncio até aquele momento, finalmente puxou a manga de Subaru com irritação. Ei, você! Estou vendo vocês tendo uma conversa íntima. Quem é esse velho? Explique-me. Esse velho é o rosto das favelas da capital real. O gigante velho Ron, negociante para os chefes dos tipos de dedos pegajosos e um bastardo mesquinho em geral. Ele tem olhos ruins, adora sua linda neta e não é tão durão quanto parece. Esse é o seu valor depois de ter vivido uma longa vida? Estou vendo. Tenho pena de sua existência patética, árvore nodosa. Sua amiga é uma menina irritante, não é? O velho Ron ficou indignado com a dura avaliação. Embora a explicação de Subaru fosse a verdade, ele deixou isso de lado e deu um sorriso caloroso para o velho Ron. Estou muito feliz por ter encontrado você, de verdade. Até eu estava ficando desesperado lá atrás. Não tinha a menor ideia do que fazer. O velho Ron deu uma risada forçada e olhou casualmente para Subaru. A maneira como você muda de marcha tão rapidamente deixa um homem velho desorientado. Parece que você conseguiu escapar com vida naquela época também. Seu rosto se contorceu de dor ao ver as cicatrizes no corpo de Subaru. Talvez eu não seja de falar, mas parece que aquele portador de faca o pegou muito mal. Não, aquela garota só me acertou no estômago. Todos os outros ferimentos são de algo que aconteceu depois. Meu Deus! Aconteceu outra coisa com você, nem mesmo um mês depois? Subaru achou que a reação barulhenta do velho Ron foi bastante sensata ao rever o último mês, embora, na verdade, o garoto tivesse passado quase o dobro desse tempo. Essas semanas turbulentas incluíram as irmãs criadas, o incidente com a besta demoníaca e o problema com Liliana. Com Subaru calado, o velho Ron parecia aceitar as coisas por conta própria, balançando a cabeça ao levantar uma questão separada. Ei, pirralho! Você sabe para onde a Felt foi? Você não ouviu falar? Reinhard a levou com ele, pelo que me disseram. Reinhard, o santo da espada? Por que o cavaleiro entre os cavaleiros a levaria com ele? Aparentemente, essa notícia foi inesperada. Subaru se lembrou de como as coisas haviam acontecido na adega de saque, finalmente percebendo a inconsistência. O velho Ron estava apagado antes de Reinhard entrar na briga. Ron e Reinhard não interagiram enquanto Subaru estava consciente. Então, você simplesmente acordou em uma loja destruída sem nenhuma explicação e tudo o que pôde fazer foi se perguntar. Não foi tão desolador assim. Acordei na guarnição dos guardas. Gostei do fato de terem me curado, mas me soltei logo depois. Ah, sim. Não é exatamente um lugar confortável para você, hein? Um criminoso não se sentiria à vontade ao acordar em um hospital da polícia. Subaru não podia culpá-lo por sair dali o mais rápido possível sem ouvir todos os detalhes. Então é por isso que você não ouviu, não é? Certo. De qualquer forma, deixe-me informá-lo sobre o que aconteceu antes de eu desmaiar, além do pouco que aparentemente aconteceu depois. Depois desse preâmbulo, Subaru encenou uma versão dramática dos eventos na adega de saque. O velho Ron assistiu ao teatro sem sentido de Subaru com admiração, e até mesmo a garota de aparência entediada se inclinou para a frente, presa à apresentação do início ao fim. Subaru concluiu. Ela ficou tão surpresa. E então eu disse, eu quero que você me diga seu nome. A garota respondeu, Rorô, uma ótima escolha de palavras, se é que posso dizer isso. Devo aprovar de má vontade. Ron continuou, você realmente contou a ela. Bah, não é hora de se admirar. O ponto principal é que você não sabe mais nada sobre Felt além do fato de que o santo da espada a levou com ele, não é, pirralho? Parte do motivo pelo qual eu vim aqui hoje foi para fazer um trabalho de base para descobrir exatamente o que aconteceu. Mas ele havia encontrado um obstáculo bem no centro disso, a tentativa de fazer contato com Reinhard. Ron murmurou para si mesmo tão fracamente que Subaru não ouviu. Mas, a casa Astria, de todas as coisas. O velho Ron tinha uma expressão séria quando levantou o rosto. Subaru, impotente, deu de ombros. Bem, vou ver se consigo entrar em contato com o Reinhard. Então eu lhe aviso se souber de alguma coisa. Quero dizer, eu queria descobrir se a Felt estava são e salvo para começar. Isso será de grande ajuda. Você parece estranhamente confiável. Essa garota está envolvida com isso de alguma forma? Não, nem um pouco. Eu nem sei o nome dela.
Em quantas brigas você se mete por causa de garotas cujos nomes você não sabe? Ei, na época em que eu não sabia o nome da Emília Tan, eu estava bastante desesperado, então não acho que nada do que fiz foi tão estranho assim. A resposta indiferente de Subaru fez com que o velho Ron esfregasse as sobrancelhas em exaustão. Não adianta pensar nisso. Tudo bem, tudo bem. Vou confiar em você, portanto, avise-me se descobrir algo sobre a Felt. Se eu puder lhe retribuir, eu o farei. Você está realmente entusiasmado. É porque se trata de sua adorável neta, não é? É isso mesmo. Ela é, como uma neta para mim, então, por favor. Subaru ficou de queixo caído com a concordância direta e descarada de Ron com ele. Ele se perguntou se a ladra loira realmente sabia o quanto ele sentia por ela. Conhecendo-a, ele imaginou que ela ficaria com o rosto vermelho e tentaria ignorar tudo. Quando a conversa de Subaru com o velho Ron terminou, a garota murmurou, sem jeito, Reinhard. Ouvir o nome de Reinhard aqui, de todos os lugares. Ela reprimiu uma risada. A expressão relaxada de Subaru se acentuou novamente quando ele se virou para ela. Ei, não é educado ficar escutando. Não fique ouvindo os negócios de outras pessoas dessa maneira. Eu não estava ouvindo. Vocês dois, idiotas, simplesmente começaram a falar bem na minha frente. Pelo modo como fala dele, parece que sua afirmação de que conhece o Santo da Espada não foi um blefe. Você é próximo? Seria um pouco exagerado dizer que nos conhecemos uma vez e nos tornamos melhores amigos para sempre, mas temos boas relações, sim. Subaru tinha uma dívida com Reinhard. Ele tinha um senso de reciprocidade suficiente para pagá-la, mesmo que não conseguisse imaginar Reinhard em uma crise da qual Subaru pudesse sair. Subaru perguntou ao seu novo companheiro, bem, o que você sabe sobre Reinhard? Você não parece ser um fã dele. Pelo que ouvi, ele é uma pessoa bastante perversa. Além disso, eu só ouvi um pouco de longe. A maneira como ela declarou que alguém era perverso sem sequer ter falado com ele sugeria que era o próprio pensamento dela que era perverso. Mas, como o silêncio da garota indicava que ela não tinha intenção de elaborar mais nada, Subaru voltou sua atenção para o velho Ron. Deixando-a de lado, como posso entrar em contato com você? Há uma loja chamada Cadmon na Market Street. Diga meu nome ao homem de aparência rabugenta que está lá e ele entrará em contato comigo. Tudo bem, tudo bem. Cadmon, Cadmon. Enquanto Ron explicava como entrar em contato, Subaru inclinou a cabeça ao ouvir a palavra que soava familiar. De qualquer forma, ele havia cumprido sua promessa de fazer uma visita ao velho Ron. Isso era uma coisa que estava fora de sua lista de tarefas. Para cuidar do resto, primeiro, ele precisava de outra coisa. Aliás, a garota e eu estamos completamente perdidos. Não quero que minha aventura termine aqui antes que eu possa cumprir minha promessa, então, você poderia nos levar de volta à rua principal. Tudo bem. Deixe isso comigo. Qual é a rua? De volta à guarnição. Por favor e obrigado. Você não me ouviu dizer que escapei daquela guarnição? O grito exasperado do velho Ron encheu o céu acima do beco. De acordo com esse céu, ele estava separado de Emília há quase uma hora. A garota de cabelos alaranjados olhou para o beco com indiferença e murmurou, no início, eu achava que a desordem de um lugar tão sujo era promissora, mas agora que estou acostumada, ele não tem nada que chame minha atenção. É totalmente inútil para aliviar meu tédio. Ela levantou a barra do vestido e a sacudiu, uma expressão direta de seu desagrado insuportável. Não acho que o projetista da capital real tenha desenhado essas ruas para serem emocionantes, comentou Subaru. O mundo existe para o meu bem. Portanto, tudo nele não deveria servir para me divertir? Não tenho a menor ideia do que o homem que aprovou essas ruas chatas estava pensando. A realeza deveria ter um olhar perspicaz. A falta dele parece ter sido decididamente fatal ultimamente. Só o fato de ouvir a declaração dela fez o coração de Subaru disparar. Sua cabeça girava de um lado para o outro para ver se alguém tinha ouvido. Isso é uma coisa muito arrogante para se dizer bem na porta do rei, sabe? A garota bufou diante da cautela, ou melhor, da covardia de Subaru. Uma reação sem graça e uma preocupação fútil. Parece que você também faz parte da ralé comum. Tenho plena consciência de que sou um cara 100% comum, ordinário, direto ao ponto, e não me importo com isso. De qualquer forma, não quero perder mais tempo com você. A garota que está esperando por mim vai me odiar. Que absurdo! É um insulto você pensar em alguém além de mim durante o tempo em que estamos juntos. Posso estar acompanhada agora, mas não penso em andar sozinha. Bem, você deveria pensar sobre isso.
Estar com você é miserável. Ele era o acompanhante de uma garota que parecia ser arrogância encarnada. A autocomiseração de Subaru voltou a se manifestar por ele ter se jogado mais uma vez debaixo de um ônibus em pouco tempo por causa de alguém que ele nunca tinha visto antes. Mas ele comentou consigo mesmo: ah, tanto faz. Para começar, eles eram estranhos. Nenhum deles sabia o nome do outro. Quando chegassem à rua principal, nunca mais se viriam. Ele não era magnânimo o suficiente para se desligar de seus próprios sentimentos de desconforto para tentar fazer amizade com qualquer pessoa. Para Subaru, forçar-se a gostar de algo que você odeia é uma das coisas mais desagradáveis que existem. O fato de Subaru ter decidido isso, mas não ter intenção de deixar a garota sozinha até que eles saíssem para a rua principal, era uma prova do tipo de pessoa que ele era. Coincidentemente, o velho Ron não os estava acompanhando. Ele detestava sair para a rua principal, então os conduziu a um beco adjacente antes de ir embora. Subaru lamentou um pouco a perda de sua companhia, mas, enquanto eu pensava em tudo isso, aqui estamos nós. Logo à frente de uma curva, ele finalmente pôde ver o sol brilhante do oeste sobre a estrada. Subaru observou o fluxo ininterrupto de pessoas passando de um lado para o outro, aliviado pelo fato de seu sofrimento ter finalmente chegado ao fim. Agora que saímos de lá, voltamos a ser totalmente estranhos. Tenho de procurar minha companheira fofinha, portanto não quero me meter em mais problemas, como ficar perto de você. Tenho certeza de que seu acompanhante está desesperado para encontrá-la, portanto, se você ficar quieta, tenho certeza de que logo o encontrará. Com o momento da separação tão próximo, Subaru desabafou sobre todo o ressentimento que havia acumulado durante aquele tempo. Naturalmente, a garota estava pronta para responder, mas, em vez disso, parou e cruzou os braços em silêncio. O quê? Não há nada a dizer? Ok, talvez eu tenha ido um pouco longe demais, mas não posso mudar o que sinto. As coisas não foram exatamente tranquilas, mas se você tentar um pouco de prudência de vez em quando, tenho certeza. Subaru estava, ao mesmo tempo, desculpando-se por suas palavras ressentidas e dando-lhe um sermão, quando ela respondeu com uma careta. Acho que tenho um pouco de pena de você. Quer tenha consciência disso ou não, você se faz de bobo. Isso não é uma virtude. É apenas uma casca fina dentro da qual você esconde sua fraqueza. É tão repulsivo para os olhos quanto seu rosto. A primeira parte parecia séria, mas a última parte estava definitivamente tirando sarro da minha aparência. Não estava. Se você pretende manter o jogo até o fim, não é da minha conta. O que quer que a garota quisesse dizer não estava sendo registrado por Subaru. De acordo com seu comportamento e ações, ela fez declarações sem levar em consideração a compreensão dos outros. Sem dúvida, ele não obteria uma resposta direta, mesmo que continuasse com o assunto. Com isso em mente, Subaru desistiu de falar mais com a garota. Ou, talvez, dizer a si mesmo que a garota era incompreensível fosse sua maneira de evitar a verdade. Mas, para começar, ele não receberia mais nenhuma resposta aqui. Afinal de contas, no instante em que os dois saíram do beco, foram recebidos por uma voz, a voz de Emília. Finalmente encontrei você. Ao contrário do beco dos fundos, os raios brilhantes do sol iluminavam tudo na rua principal. A luz do sol ofuscava e queimava seus olhos. Esse brilho envolveu seu manto branco quando ela olhou para Subaru. Suas elegantes sobrancelhas estavam franzidas. As pontas de seus dedos brincavam incansavelmente com seus cabelos brilhantes. Seus olhos violetas e sombrios tremiam enquanto seus lábios se soltavam em um leve alívio. Estava claro como o dia o quanto ela havia se preocupado com Subaru. Subaru se arrependeu profundamente de tê-la deixado preocupada e ficou feliz por ela ter se preocupado. Sua expressão se iluminou com o reencontro, inesperado, mas ansiosamente esperado. Ah, Emily! Mas quando Emília soltou um suspiro suave, ele sentiu que algo estava errado. Ele começou a chamar o nome dela, mas parou quando viu alguém ao seu lado, um homem com um peito corpulento. Espere, espere, espere. Não fique flertando com a Emília Tan quando eu não estiver por perto. Subaru correu para frente para se colocar entre o homem e Emília. Mas seu olhar para o homem em silhueta congelou diante de uma torrente de palavras afiadas. Ei, senhorita. Acho que seu amigo está com um parafuso a menos. Ele está bem. A voz simpática que se dirigia a Emília era um pouco difícil de entender. Isso era natural, já que a cabeça do locutor estava coberta por um capacete integral. O elmo preto, destinado a ocultar todo o seu rosto, parecia altamente refinado, mas não era apenas o capacete que destacava, embora essa descrição seja enganosa.
Ele se destacava porque o capacete, na verdade, estava sozinho. Mais preocupado com o intruso do que empolgado com sua reunião? Que senso de masculinidade fascinantemente complicado. Bem, você tem um senso de moda horrível, não é? E você tem uma grande lábia com seus veteranos. Eu sou um velho tranquilo, então deixo passar, mas outra pessoa pode cortar sua cabeça. Subaru ficou boquiaberto quando o homem bateu com o dedo em sua nuca em evidente divertimento. Sim, a nuca nua, pois enquanto o homem usava um elmo negro como breu sobre a cabeça, por baixo usava apenas um manto surrado e uma combinação de colete e bermuda de linho aberta que o fazia parecer um bandido. Seus sapatos eram sandálias com meias de biqueira rachada. Atrás da cintura, ele carregava uma bela espada com uma lâmina gorda que lembrava uma espada crescente chinesa. Tudo entrava em conflito com tudo mais. O agasalho de Subaru não estava menos fora de lugar, mas o traje do homem era certamente a maior ofensa ao bom senso. Subaru tentou fazer a Emília sua pergunta mais urgente. Emília Tan, não me diga que a roupa desse cara é normal aqui na capital. Não se preocupe, Subaru. Estou tão chocada com o que ele está vestindo quanto você. O homem caiu na gargalhada e prontamente divulgou o que estava fazendo com Emília. Ah, sim, ela ficou realmente chocada. Foi muito bonito. Eu disse que estava procurando alguém, mas fiquei muito surpreso quando ela disse que viria comigo. Subaru colocou a mão no ombro de Emília e olhou para onde os olhos do homem provavelmente estavam. A bondade de Emília Tan é uma virtude real, mas você ainda precisa escolher a quem ajudar. Por que você acha que um cogumelo venenoso parece tão ruim? Ele está dizendo, sou venenoso. Perigo. Coma-me e você morrerá. Isso é para impedir o dano antes que ele aconteça. O homem respondeu, você está fazendo parecer que eu sou um cara perigoso. Isso é horrível. Na minha terra, bastava olhar para você e eles reuniam todas as crianças da escola local e falavam sobre sequestradores. Subaru ignorou o comentário irreverente do homem e voltou para Emília. De qualquer forma, Emília Tan, como eu sempre lhe digo, tome cuidado com homens e carros. Os homens são lobos, então você não pode mostrar a eles esse rosto indefeso, adorável e sorridente. Você está chateada? Não, só estou pensando que isso parece mais com algo que eu disse a você do que com algo que você disse a mim, Subaru. Sem ofensa. Subaru ficou tentado a cobrir o rosto, lamentando que seu deslize só tivesse lhe trazido mais problemas. Mas a palestra que se aproximava foi felizmente interrompida por uma pessoa de fora. A garota de cabelos alaranjados deu um passo à frente e declarou pomposamente, que perspicaz da sua parte esperar por mim no meu destino. Sua lealdade é admirável, Al. Suas palavras fizeram o homem ao rir alto. Para ser sincero, gostaria de dizer que foi muita sorte eu estar aqui, mas isso só vai deixá-la de mau humor. Eu concordo com você, princesa. Sim, é exatamente como você disse. Ele ficou ao lado da garota e bagunçou seu cabelo laranja com a palma da mão. Aparentemente, por pura coincidência, a pessoa que a senhora estava procurando e a pessoa que eu estava procurando estavam juntas. Talvez você possa chamar isso de destino? Então é como diz o ditado, até mesmo os encontros casuais são o resultado do karma? Não, obrigado, não quero nenhum fio do destino, exceto os vermelhos com Emília Tan. Houve uma pausa momentânea antes da resposta de Al. Esse cara tem uma boca e tanto. Mas a risada de Al e o leve aceno de sua mão eliminaram as dúvidas de Subaru. Todas as suas ações tinham sido feitas com a mão direita o tempo todo, pois o homem não tinha a mão esquerda. Portanto, o homem tinha um braço, um capacete preto como o breu e um traje esfarrapado. A julgar pelo tom de voz e pela aparência abaixo do pescoço, ele provavelmente tinha um pouco mais do que o dobro da idade de Subaru. Apesar disso, ele não se parecia muito com o veterano de Subaru, com uma atitude tão leve quanto suas roupas. Para dizer de forma gentil, era fácil conviver com ele. Para dizer de forma grosseira, ele era um adulto que precisava se recompor. Subaru comentou, com Puck lá como seu guardião, estou me perguntando por que ele deixou você sair por aí com esse cara. Puck respondeu à pergunta de Subaru telepaticamente. Lee ouviu procurando em latas de lixo ao lado da rua assim que saiu da guarnição. A intromissão dela acontece na velocidade da luz, então não tive tempo de impedi-la. Oh, vamos lá. A resposta de Subaru não conseguiu esconder sua exaustão. É verdade que a natureza bondosa de Emília não era novidade, mas o fato de ao procurar sua companheira de viagem em latas de lixo estava completamente fora dos trilhos. Ele se perguntou se o homem havia colocado alguma ideia engraçada na cabeça dela enquanto estavam sozinhos.
Subaru lançou um olhar de preocupação para Emília quando percebeu que, sem dizer uma palavra, Emília havia se esgueirado pelas costas de Subaru, como se quisesse evitar os olhares de outras pessoas. Ela baixou o capuz para esconder o rosto novamente, mantendo a voz baixa como se isso pudesse apagar sua presença. Subaru levantou as sobrancelhas e olhou para a garota de cabelo laranja que parecia ser a causa das dúvidas de Emília. O que, olhando para mim, disse a garota. Bebendo da beleza que você sentirá falta quando eu partir? Certamente, é cruel que minha beleza seja tão divina, mas é rude ficar olhando em silêncio. Desculpe, meus olhos estão em perfeito estado. Todos encontraram quem estavam procurando, então que tal acabarmos com isso? Subaru deu à garota, aquela de quem Emília parecia estar se escondendo, uma resposta desdenhosa enquanto direcionava os holofotes para longe dela e para Al. Ele não sabia por quê, mas Emília parecia avessa à atenção. Então Subaru fez o que achou que seria melhor para ela. Al respondeu: bem, está tudo bem. Inclusive a decisão de transferir a conversa para mim em vez da princesa. Eu simpatizo com você mais do que um pouco. Não, muito. Al deu de ombros diante das palavras sinceras de Subaru e olhou para a garota. Um adulto com uma mente ampla pode suportar muitas coisas sem se cansar delas. Até mesmo um gato orgulhoso que nunca foi domesticado. Talvez eu tenha envelhecido o suficiente para achar isso adorável. Subaru não conseguia ver seus olhos através do capacete, mas ele parecia uma figura paterna protegendo sua amada filha. Eles se dão muito bem, hein? Pensou Subaru vagamente em sua mente. Ele acrescentou em voz alta: bem, vamos seguir nesta direção. E você? A garota respondeu: então, eu também irei por ali. Então, vamos para o outro lado. Então eu vou para o outro lado como? Oh, meu Deus! Está me perseguindo. O que foi? Você se apaixonou por mim ou algo assim? Imagino que isso seja uma piada, e uma piada mesquinha. Homens sem brilho morrem de maneiras sem brilho, você sabe. Com grande pompa e cerimônia, a garota, desapaixonada até o fim, partiu com seu companheiro. Seus passos hesitantes demonstravam que, embora ela quisesse que eles se separassem, não achava divertido fazer isso. Então, com toda a invectiva que lhe restava, Subaru disse à garota que estava saindo: ei, garota arrogante, pegue isso. Que língua insolente para me dirigir. Com um comando, Al poderia tirar essa cabeça de você. Quando a garota se virou com algumas palavras ameaçadoras nos lábios, seus olhos vermelhos se arregalaram. Suas mãos se esticaram e pegaram o par de abres que se moviam preguiçosamente em sua direção. Pegue-as. Essas são as abres dos laços. No final, posso ter ganhado a aposta, mas o vencedor tem o direito de mostrar misericórdia como um nobre guerreiro. Tome cuidado para não se deparar com bandidos como esses de agora em diante, ok? Quero que você saiba que não me envolvi com esses homens agindo como uma criança tola. A propósito, por que você se envolveu com eles? Quando lhes perguntei se não era indesculpável que vivessem com rostos e roupas tão pobres, eles ficaram agitados. É você quem está errada. Subaru simpatizou com o burro, idiota e mais burro de novo, e deu as costas para a garota, puxando Emília pelo braço. A pequena medida de vingança lhe deu alguma satisfação. Emília manteve a cabeça baixa enquanto o acompanhava. Quando saíram rapidamente, ouviram um último grito abafado vindo da rua atrás deles, aparentemente cheio de gratidão genuína. Menina, obrigado por ter vindo comigo em minha busca. Ei, Emília Tan, eles já foram embora. Então por que não conversamos finalmente? Perguntou Subaru. Ao se separarem da garota arrogante e de seu tutor, Subaru e Emília caminharam juntos por um tempo antes de parar. Ele estava preocupado com o fato de que algo que ele havia dito tivesse provocado a súbita mudança de comportamento de Emília. Depois de um breve silêncio, Emília levantou o rosto e, como Subaru esperava, o assunto era a garota de quem ela havia tentado se esconder. Subaru, sobre aquela garota de antes. Ela. Onde? Por que você estava? Emília Tan. O que foi? Está com ciúmes? Estamos no ponto em que você está queimando de inveja. Subaru. Com uma única palavra, Emília interrompeu a resposta tipicamente superficial de Subaru. Ela tinha uma expressão solene, e a tensão em suas bochechas dizia até mesmo a Subaru que piadas ruins não seriam suficientes. Emília Tan, por que esse olhar tão sério? Por favor, Subaru, não faça pouco caso disso. Por que você estava com aquela garota? Emília parecia querer ouvir algo de Subaru. Isso o deixou desnorteado, mas ele se concentrou em pensar para tentar dar a resposta sincera que ela queria.
Mas quando Subaru se concentrou adequadamente nas coisas pela primeira vez, seus esforços foram em vão, pois um grito furioso, áspero e grosseiro interrompeu a conversa. Finalmente encontrei você! Você dá muito trabalho, droga! Ao ouvir a voz, Subaru examinou a área, horrorizado. Os rufiões estavam dos dois lados, bloqueando a rua para impedir a fuga. Burro de burro, idiota e mais burro, estava na vanguarda dos homens, olhando para Subaru. Eu estava procurando por você e pela mulher para me recompensar por ter zombado de mim antes. Subaru respondeu, então você trouxe todos os seus amigos para se vingar de uma guerra de palavras? Não importa o quanto você se ressinta de um insulto, um homem com coluna vertebral limpa a própria bunda. É nisso que eu sempre acreditei. Ei, não tente me fazer sentir mal. O que você sabe sobre mim, afinal? Subaru ouviu os insultos de burro, com direito à saliva, enquanto olhava calmamente ao redor. Havia 15 ou 16 homens bloqueando a rua. Ele não podia exatamente esperar que Reinhard o livrasse dessa. Ou seja, é patético, mas a melhor coisa que posso fazer é confiar em Emilia Tan e Puck. Então, Puck elogiou telepaticamente o fato de Subaru ter se voltado rapidamente para a ajuda dos outros. É realmente patético, mas acho louvável que você aceite sua impotência tão rapidamente. Subaru sentiu pena de burro e companhia, mas Puck, o grande espírito, podia enfrentar os bandidos de rua independentemente de seus números. Seria o Winterfest no verão de Lugnica. Mas, antes que Subaru pudesse gritar, vá embora daqui, maestro, e ceder o caminho como um vilão em uma peça histórica, um pensamento telepático rico em significado chegou de Puck. Você tem uma imagem bastante perturbadora em sua mente. Mas, aparentemente, eu não sou necessário. Mais rápido do que Subaru poderia perguntar o que ele queria dizer, uma declaração um tanto assustadora veio do alto, anunciando a descida de uma certa empregada de cabelos azuis. Eu vim aqui atrás do cheiro do Subaru. Que tipo de distúrbio é esse? Ao cair de ponta-cabeça, Ren segurou a bainha da saia e aterrissou com um estrondo. Ela limpou a poeira das mangas enquanto todos olhavam para ela. Ren fez uma pequena e adorável inclinação de sua cabeça. Então, Subaru, você tem algo que gostaria de me dizer? Subaru apontou para os pés dela e fez sua pergunta. Deixe-me começar com... Ele não está morto. Está. Ren baixou o olhar. Debaixo dela estava burro, esmagado no chão no momento em que aterrissou. Com a cabeça enterrada na rua da cidade, o bandido disse uma última coisa antes de parar de se mover completamente. Não outra, empregada. Ren assentiu lentamente com a cabeça. Ele está respirando. Está tudo bem, então. Essa é a Ren para você, a empregada polivalente que todo mundo quer quando precisa. Ah, não. Dizer que não pode fazer nada sem mim, está me fazendo corar. Subaru e Ren se envolveram em sua rotina diária, mesmo quando a violência de Ren fez com que os bandidos ficassem atordoados. O elogio de Subaru fez com que as bochechas de Ren ficassem vermelhas quando ela se recusou. Enquanto isso, os homens gradualmente recuperaram o rumo. Não brinque conosco aqui. Você realmente acha que vai sair dessa vivo? A voz de Ren baixou quando ela mudou para seu modo de trabalho sem emoção. Julgo que esses homens estão ameaçando a segurança de Subaru e Lady Emilia. Os bandidos vacilaram com a mudança. Subaru sentiu uma pontada de pena deles enquanto levantavam um dedo para Ren. Ren. Sim. Não os mate, ok? Você é mais gentil do que nunca, Subaru. Vou quase matá-los, então. Em uma combinação milagrosa de violência e beleza em partes iguais, Ren saltou sobre a multidão. Alguns se lançaram contra ela, mas foram esmagados. Outros viraram o rabo e fugiram. Outros ainda se agacharam e se encolheram, incapazes de entender o que estava acontecendo. Ren aplicou a punição a todos eles de forma imparcial. Subaru ficou boquiaberto com a visão de pessoas voando pelo ar como se não pesassem nada. Uau! Isso é incrível! O fim iminente da contenda diante de seus olhos encheu a cabeça de Subaru de tranquilidade, como se ele tivesse sido removido do tumulto. Ele nem percebeu os olhos violetas que o encaravam, nem o murmúrio de súplica que os acompanhava. Subaru, então é por isso que vamos lhe dar um pouco de força. Só um pouquinho, disse um bandido para a garota. Entre os homens que bloqueavam a estrada e riam lascivamente estavam um idiota e mais burro. O grupo deles, separado do de burro, havia cercado a garota e seu companheiro. Eles não precisavam dizer em palavras exatamente que tipo de vingança tinham em mente depois de capturá-la. A luxúria vulgar em seus olhos dizia tudo.
Mas a garota não deu atenção aos homens ao seu redor enquanto levava a fatia de Abby aos lábios. Agridoce. É de fato uma Abby por dentro. Sou forçada a concluir que o palhaço de antes não as tingiu de vermelho simplesmente como uma brincadeira. Então as Abby são de fato dessa cor? Estou chocada. Al respondeu. Ei, princesa, você está vendo o que está acontecendo aqui. O que quer que você queira dizer, fale claramente. Não gosto de todas essas indiretas. Tudo bem, vou ser direto e dizer isso. Há duas Abbys, então uma delas não é minha? Que absurdo! Agora ouça isso, eu peguei as duas Abbys que o palhaço jogou. Consequentemente, ambas são minhas. É senso comum que, se você tem dois de algo e duas pessoas, cada uma delas leva um. O desrespeito ao mestre e ao servo levou a raiva dos rufiões ao limite. Com clara malícia, cada um deles sacou sua lâmina enquanto começavam a fechar o círculo. Al lhe perguntou, então, princesa, e o que o mundo ao seu redor quer? Minha escolha é a escolha do mundo. Você deve ter isso em mente, Al. Eu tento. A garota assentiu satisfeita com as palavras de Al e voltou a mordiscar a Abby. Suas bochechas relaxaram com um sabor agridoce, trazendo um sorriso angelical ao seu belo rosto. E como se estivesse arrancando as asas de um inseto com uma inocência angelical, ela disse com naturalidade, agora estou de muito bom humor. Ao ouvir essas palavras, Al colocou a mão no cabo da grande espada embainhada horizontalmente atrás de seu quadril. Houve um som lento, o som de uma lâmina sendo retirada de sua bainha. Com isso como música de fundo, ele disse, ai, senhora. O sorriso sob o capacete negro como breu era vívido e feroz.